Olá, bom dia. Tô aqui de novo às 11 da manhã pra gente conversar sobre... Deixa eu aumentar o volume. Sobre a escrita e esse momento aí que a gente tá vivendo, sobre a escrita e a pandemia, sobre a escrita aí, este momento único na história da humanidade. Hoje eu vou falar com a psicanalista e pesquisadora Lucila Jesus sobre os sonhos na pandemia. Como é que as pessoas andam sonhando, como é que os sonhos se comportam, o que é exatamente um sonho, enfim, várias questões sobre esse universo onírico que nos acompanha em todos os momentos e que se comporta, perguntaremos para ela se comporta diferente em momentos complexos como esse. Vamos ver se a Lucila entra. Engraçado, tem uma coisa verde nos meus óculos. Como eu falo sempre aqui quase todo dia, quase todos os meus convidados nunca fizeram live, eles demoram um pouquinho para se achar no universo onírico aqui. Oi, Wagner, tudo bom? A Lucila ainda não chegou. Como eu estava falando, os meus convidados sempre se confundem um pouco com isso aí, com este universo virtual. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A gente vai conversar hoje sobre sonhos, universo onírico. Conta você pra mim um pouco, já que você tá aí, Wagner. Como é que tá aí na Espanha? Você viu alguma diferença nos seus... Ah, a Lucila entrou. Agora você precisa só pedir pra conversar aí, Lucila, nessas duas carinhas. Aperta elas e eu te coloco aqui pra dividir a tela. Oi, Renata. Esperando a Lucila apertar o botãozinho. Isso. Está chegando, está a chegar, como diriam os portugueses. Oi, Oi, bom tudo dia. bom? Tudo bem, e você? Também. Então, aqui está a Lucila Jesus para a gente conversar, psicanalista e pesquisadora. E a gente vai conversar um pouco sobre a questão dos sonhos na pandemia, esse universo onírico, como ele está se comportando neste momento. E aí, para começar, Lucila, eu queria fazer a primeira pergunta, assim, como definir brevemente o que é um sonho, já que vamos falar sobre isso, o que é o sonho. Nada muito profundo, senão a gente poderia ficar aqui 3 anos. E também falar um pouco dessa sua pesquisa que você está fazendo sobre os sonhos na pandemia, né? Esse momento que a gente está vivendo. Tá. Oi, Paula, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. O sonho é aquilo que acontece quando você dorme. O Hum. sonho não é aquele sonho, o que você sonha em ser quando crescer, ou qual o seu sonho de vida, né? Os sonhos que eu estou estudando já há uns 15 anos, logo que eu comecei as minhas pesquisas junto aos povos indígenas, fiz o mestrado e doutorado, né, junto com as populações indígenas, estudando os sonhos. Os sonhos são aqueles que a gente tem quando dorme. Então, são desses sonhos que a Uhum. gente está falando. É... A ideia da pesquisa dos sonhos na pandemia veio porque eu comecei o afastamento social dia 16 de março, e acho que uns 5 ou 6 dias depois eu comecei a sonhar com o Covid-19. Uhum. E ele entrou no meu sonho. E eu achei um sonho muito forte. E eu pensei, será que nós estamos sonhando conforme eu aprendi na aldeia? Como é que sonham na aldeia? Tem um aspecto do sonho que eu encontrei no meu doutorado, que eu estudei os sonhos dos índios Camaiurá do Xingu. Eu defendi esse Uhum. doutorado no ano passado, na psicologia da USP. E tem um aspecto do sonhar ameríndio que tem uma questão que é a bola da vez na aldeia, e você sai perguntando sonhos, colhendo sonhos, e todas as pessoas sonham com aquela questão que é a bola da vez. Ah. Tem um espaço intersubjetivo em que algumas questões são as questões de todos. É claro que isso tem a ver com a maneira de viver, né? Com a maneira indígena de viver, onde as relações são comunitárias, tem toda uma outra ontologia e outro tipo de estabelecimento de vários
modos de vida, né? De qualquer Uhum. forma, como eu estava lá para pesquisar os sonhos, eu comecei a perceber que alguns temas eram sonhados por todos. E esse foi a primeira coisa que eu pensei quando comecei eu a sonhar com o Covid-19. Nós estamos todos no planeta Terra, vivendo a mesma questão. É o tema da vez para todos nós, não importa o país, a cor, a classe, não importa nada. Todos estamos com a mesma questão. Como é que Uhum. será que estamos sonhando? Será que estamos sonhando como na aldeia, com a mesma questão? E aí uma outra questão que veio junto são alguns elementos que eu aprendi com a professora Ecléa Bose, que era minha orientadora e faleceu no meio da orientação do Nossa, doutorado. isso. Jesus. Hum. E ela nos ensina desde a graduação, né? A gente foi aluna dela na graduação, no mestrado, no doutorado, e ela é, trabalhava muito com a memória de velhos, Uhum. a gente fazia um trabalho para ela que era entrevistar um velho e perguntar um fato histórico para ele e colher a narrativa dele sobre aquele fato histórico. Então, Uhum. tinha o fato histórico datado no jornal, tinha o documento, mas a gente se interessava pela história oral, né? Memória Uhum. social daquele fato, que também compõe a história. Eu, amparada por esses ensinamentos da Ecléia e os ensinamentos da Simone Weil sobre enraizamento, que também nos foi apresentado pela Ecléia, eu pensei, será que a gente talvez possa construir um registro do que seria a história onírica deste período, né? E será que os sonhos têm funcionado? Que daí é uma outra coisa que eu percebi na experiência com os índios, como um elemento de enraizamento. Uhum. Como Então, assim? se a doença do desenraizamento humano é provocada pela guerra, pelas mudanças abruptas, pelos desastres naturais, pelo dinheiro que é veneno onde quer que venha, né? Uhum. Que arranca o ser humano das suas necessidades essenciais, o sonho pode ter um estatuto de enraizamento, de Uhum. você poder sonhar e lembrar do seu sonho, é a maneira primeira e menos mediada de resistência para ser o si mesmo. Interessante. Então, foi mais ou menos a partir Uhum. disso é que no dia 25 de março eu soltei o formulário Google, a Thaís me ajudou a fazer o formulário, a gente soltou o formulário e eu estou com 700 respostas já, Ah, uhum. e estou encontrando um material muito interessante, né? A gente vai ter aí bastante trabalho para depois. Já tem algumas coisas que dá para falar, mas acho que vai ser legal os desdobramentos disso. Vou deixar aberto, né, um tempo para poder Uhum. ir acompanhando as notícias que vão saindo na mídia e os sonhos. Opções. Legal. Você falou uma coisa interessante. Primeiro, bom, acho que a gente tem que fazer umas 5 lives aqui com você, mas uma das coisas que você falou, né, que você estudou numa aldeia a questão do sonho com essa população, né? Queria perguntar duas coisas, e também a Bezinha também colocou uma pergunta aqui. Quando você fala dessa questão desse sonho coletivo, né, que todo mundo está sonhando com o que é a bola da vez ali, tem a ver com isso a Bezinha perguntou, com esse termo que a gente fala de maneira assim, que é o inconsciente coletivo, né? E essa questão que você falou sobre o modo de vida e o sonho. Como é que essas coisas elas estão permeadas? Como é que uma coisa vai permeando a outra? Assim? Quer dizer, como é que a gente vive, como é que a gente sonha, como é que essa relação se dá? Assim, tudo de modo geral, né? Então, mas como é que A essa coisa segunda eu não se dá? sei se entendi direito, na verdade. A segunda pergunta. Você falou que na aldeia, por exemplo, tem um modo de viver deles, um modo de viver mais Ah, tá. coletivo, e que isso gera um jeito de sonhar, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre como a gente vive, qual é a relação entre o viver, o modo de viver e o modo de sonhar, né? Como é que essas coisas se interligam. Uhum. Tá. Sobre a pergunta da Vezinha, o termo inconsciente coletivo, eu não conheço muito. Ela é de uma psicologia analítica junguiana, que eu não estudei tanto, né? De qualquer forma, é, eu estudei alguns autores que pensam os sonhos de grupos como um espaço intersubjetivo, onde os membros que estão juntos num grupo afetam
subjetivamente os outros membros. Então, por exemplo, assim como existe o conceito de porta-voz num grupo, que é aquela pessoa que fala o que todo mundo está sentindo, mas tem uma pessoa que expressa, esse autor chamado Caes, um autor francês, ele pensou no sonho dos grupos com também um sonhador que pode ser o porta-sonho da questão daquele grupo. Uhum. E então, assim, eu acho que o inconsciente coletivo, no sentido de que todos somos humanos e todos estamos enfrentando uma questão comum, e então essa questão supostamente está no nosso inconsciente, no nosso consciente, no nosso inconsciente, aí eu poderia pensar nesse inconsciente que a Bezinha falou, mas não necessariamente enfrentando a teoria do Jung, que eu não sei muito bem, né? Uhum. Mas eu acho que sim, como é uma questão que nos atravessa mundialmente, eu fiquei, supostamente eu acho que ela poderia sim entrar nos sonhos, e, e aí eu pensei que você perguntar para uma pessoa o que você sonhou hoje já é uma coisa que tem uma função terapêutica do meu ponto de vista, né? Então, uma coisa que eu gostei é que o formulário ele tem tido uma função terapêutica, porque não, Lucila, eu não sonho, eu não lembro do sonho. Tem várias pessoas que respondem, eu não sonho, não lembro do sonho. E aí, depois de responderem o formulário, sonharam. E aí Uau. responderam de novo com o sonho. Então, eu acho que também tem isso, como você falou, modo de vida, né? Os Kamayurá, com quem eu fui trabalhar, eles privilegiam muito os sonhos. Então, tem essa coisa de que, quase que junto de falar bom dia, eles se perguntam o que você sonhou hoje. Eles contam, eles têm essa tradição de contar os sonhos, né? Ali, diferente do ocidental e muito próximo a várias populações indígenas, o sonho ele tem estatuto de realidade também, né? O sonho não é tão separado da vigília assim. Então, os acontecimentos noturnos, eles alimentam os eventos diurnos e os eventos diurnos alimentam os acontecimentos noturnos. Como é toda uma outra ontologia e cosmologia, não há uma separação. Por exemplo, ali tem uma força espiritual invisível que a mulher, a concha, o bicho, eles são todos juntos, vieram ao mundo juntos. Não é uma sociedade teológica como a nossa. Então, Uhum. você vê que o sonho também é uma possibilidade de fazer uma comunicação ou de receber uma comunicação com o espírito, por exemplo, do beija-flor, por exemplo, da arara, por exemplo, da água. Então, se eu sou índia e sonhei que fui para a roça e fui picada por uma cobra, provavelmente hoje eu vou acordar e não vou à roça. Porque o Uhum. sonho é uma coisa seríssima. O sonho é mesmo algo que eu posso entender como uma mensagem dos Uhum. espíritos que estão ali permeando a vida da aldeia, né? Essa vida encantada da aldeia, onde tudo sonha, a água sonha, o peixe sonha, a planta sonha. Então, Uhum. todos estamos, nesse sentido, numa reciprocidade ontológica. E aí, o sonho é como também algo que eu também te falo agora, né? Tem um estatuto Uhum. de comunicação verdadeira. Uhum. Bonito. O, Muito bonito. o Wagner está perguntando aqui, ele mora na Espanha, ele está sempre aqui, e ele falou que uma amiga, enfim, disse para ele que quando você passa a sonhar numa língua é porque você de fato conseguiu ser fluente naquela língua. Ele falou que ele começou a sonhar em espanhol. O que você tem para falar para ele sobre essa questão do Ah, sonho que da língua? lindo, né? Eu acho muito legal isso. Como eu sempre pergunto para os índios que estão fora da aldeia se eles estão sonhando na língua ou se eles estão sonhando em português. Porque eu concordo que, você vê, o índio que está fora da aldeia, né? Enquanto ele continua sonhando na língua, o sonho está ali, né? Nesse sentido que eu estava dizendo do enraizamento, né? Enraizado. Uhum. Exato. Para o Wagner, né, que está na Espanha e que passa a sonhar, não sei quantos anos ele está na Espanha, mas passa a sonhar em espanhol, no mínimo a gente pode dizer que ele já não se sente tão estrangeiro, né? Que a palavra que ele pode, então, ele transita numa palavra e numa língua quando ele está acordado, que permeia também quando ele sonha. Eu acho isso muito Uhum. bonito. Ali começa um horizonte de outras possibilidades migratórias, né? E Uhum. poéticas.
e imaginárias. É muito legal quando isso acontece. Bacana, a gente está falando, né, talvez essa palavra, questão do inconsciente, né, quando a gente dorme, você falou que o sonho é o que acontece quando a gente dorme, né, seria basicamente essa a questão. Esse A gente sonho que a fala gente está desse falando, sim. É. aqui, né, aqui, este sonho que você pesquisa. Quando a gente fala disso, a gente fala muito da questão do inconsciente, né, o inconsciente é um termo, uma questão que veio aí à tona ali no fim do século XIX, começo do XX, com Freud, né? Pelo menos é isso que a gente normalmente sabe. E aí queria te Exatamente. perguntar um pouco isso. É uma invenção, é uma descoberta? Quer dizer, depois disso, muito se fala sobre inconsciente, você falou aí do Jung, enfim, vieram outros discípulos, e daí para frente a coisa toda se Nossa, é uma modificou. descoberta maravilhosa. Como Queria que você assim, falasse um pouco Monique? sobre essa questão aí, quando o inconsciente vem à tona. Uhum. Então, nós todos estudiosos de sonhos, né, devemos ao Freud a descoberta do inconsciente, né? Ele foi um super observador de si mesmo, né? Um dos textos mais lindos que existe é a Interpretação de Sonhos do Freud. Eu recomendo a todos, porque ele fez um diário dos sonhos dele e se colocou a refletir, a analisar, a juntar ali o que era memória, o que era desejo, e fez toda uma obra a partir dessa possibilidade de auto-observação e auto-reflexão. E, e depois disso, uma revolução maravilhosa, né? Poder pensar que o sonho é o lugar aonde emergem as forças, as pulsões, as fantasias, os desejos, é, que de algum modo não podem aparecer na vida consciente, né? Que fica mais presa, que fica mais tensa, que fica mais formatada, mediada. Agora, como essa história de eu ir lá para os ameríndios, essa noção de que o sonho só diz respeito ao sujeito sonhador e só diz Uhum, respeito ao inconsciente do sonhador mudou um pouco, porque justamente, por exemplo, o pajé da aldeia, ele muitas vezes sonha questões que articulam o futuro daquela comunidade, né? Então, tem um psicanalista de Janvier que foi estudar, por exemplo, os sonhos dos esquimós. uhum, E é muito bonito o estudo dele, acho que nos anos 70. Ele, ele percebeu que os esquimós eles acordam e eles também contam os sonhos um para o outro. E eles fazem uma trama, uma narrativa com os sonhos daquela família, e muitas vezes essa trama diz respeito a datas de casamento, quem vai casar com quem vai ser o próximo chefe, períodos de casta. E então eles realmente tomam o sonho como algo que diz respeito a um grupo. É isso que eu estava falando, do espaço intersubjetivo, e não necessariamente do sonhador. Então, o sonho, uhum, às vezes o sonho de um quer dizer algo que tem a ver com o grupo. Às vezes o sonho do grupo é tecido de uma maneira que é devolvido como uma mensagem para o grupo. Então, uhum. nas populações ameríndias, justamente como há essa relação com o sonho, onde o sonho não é algo separado, não há essa noção de inconsciente, né? O inconsciente é uma metáfora nossa, ocidental, e da Uhum, psicanálise, e não necessariamente da antropologia, e não necessariamente, e muito menos dos índios, dos sonhadores, todos que não fazem parte da nossa cultura. Então, esse exercício de se desprender das próprias metáforas e tentar acessar uma maneira de se relacionar com o sonho que é muito diferente, mas que a gente vê que funciona também num outro registro de espaço-tempo. Porque, por exemplo, o pajé, ele pode, com os sonhos dele, né, ser visitado pelo espírito, ter relação direta com o espírito e sonhar eventos, antecipar eventos, sonhar esses sonhos de acesso, né, que estão em outro espaço-tempo mesmo, né, e que então pode antecipar coisas que vão acontecer, adoecimentos, curas, ou outros tipos de problema na aldeia. Então, geralmente, essas lideranças espirituais também têm muito respeito da comunidade em relação aos sonhos que tem. Geralmente, os sonhos do pajé também acabam orientando muitas ações da comunidade. uhum.
Você está falando sobre essa questão dessa ligação com o espiritual, né? E tem muito essa questão que as pessoas falam, de já vi, sonhei com o negócio, depois aconteceu, eu acho que eu já vi isso daqui em algum lugar, né? E tem muita gente que fala dessa questão premonitória que você está falando que os índios têm. Como é que é essa relação com essa questão, né? Seria com esse outro patamar? Como é que a gente que não está lá na aldeia, como é que você que trabalha com sonho vê essa questão, né? Porque tem muita gente que faz, muitas vezes acontece, né? Você fala, nossa, eu sonhei com isso, aconteceu depois. Como é que a gente que não tem essa ligação tão grande aí com, né, a questão da espiritualidade, como é que você lida com isso, com essas questões que muitas vezes estão também nos nossos sonhos? Né? Ai, adorei essa pergunta. Então, eu não sei você, mas, por exemplo, eu, desde pequena, sempre sonhei antecipado, se você quiser. Então, eu sonhava com o menino da escola que eu gostava, eu sonhava ele com uma roupa tal, e no dia seguinte ele tava com aquela roupa. Ah, Ou eu sonhava com uma pessoa que eu não via faz tempo, e 2 dias né? depois eu encontrava essa pessoa. Uhum. Ou eu sonhava com uma pessoa também que, aleatória, ligava, a pessoa acabou de receber um diagnóstico de uma doença. Então, depois que eu fiz o doutorado, que eu estudei bastante, né? Tem vários trabalhos de vários antropólogos que foram pesquisar essa coisa do xamã, do pajé. Então, eu concordo com algumas pessoas que escreveram que todos nós podemos sonhar. Tem um capítulo da minha tese que chama Todos Podem Sonhar, né? A diferença é, você vai lá na aldeia fazer todas as tarefas e as obrigações que você tem que fazer para se tornar o pajé e aí ficar muitos sacrifícios que significa, né, ser pajé, ou você vai, todos podem sonhar, vai ter um ou outro sonho desse sonho de acesso, que a gente chama, mas vai continuar a sua vida, né? Então, a condição desse sonhar em abertura é ontológica do meu ponto de vista, né? Todos O que nós quer dizer podemos, ontológico? Explica um pouquinho. que é humano, todos nós podemos sonhar assim, né? Todos nós podemos sonhar algo que antecipa um acontecimento, algo que a gente sente que alcança algum elemento que para nós é sagrado. Isso não tem nada a ver com ser religiosa, com ser mística. Quer dizer, supostamente há na possibilidade de sonhar uma viagem, né, para um outro lugar que existem vários nomes, dependendo de cada cultura, mas supostamente quem sonha sabe, né? É algo que está muito mais enraizado numa experiência do que propriamente numa teoria. Porque você vê o Artemidoro, né? Que acho que século II, um grego, que acho que o primeiro onironauta, onirocrítico que temos notícia, né? Eu andei estudando bastante esses estudiosos de sonho ao longo da história, e ao longo da história temos muitos estudiosos de sonhos, e em todos os tempos, de todas as culturas, que fizeram várias teorias, são lindas as teorias. Né? O próprio Freud tem um estudo do Ellenberger sobre o inconsciente e sobre sonhos, que onde ele mostra onde foi que o Freud estudou para também começar a teoria de sonhos deles, né? De pessoas que estavam estudando sonhos antes dele, né? Historiadores ou sonhadores ou cientistas. Então, essa composição do que significa o sonhar, o campo onírico, é de interesse humano há muito tempo, né? E aí você segue as culturas, segue os vieses de estudo e você tem ali uma construção enorme de significados, né? Não era o Paul Ricoeur que falava onde quer que um homem sonhe, vem outro para interpretar. Então, os sonhos intermitentes permanecendo ao longo dos séculos e os homens, outros, os próprios sonhadores, tentando interpretar o que significa isso, tentando entender, né? O que eu Uhum. acho é que, independente de qualquer coisa, essa possibilidade de sonhar nos coloca, e lembrar do sonho, obviamente, nos coloca muito em si mesmo. Mais ou menos alcance ao que você supostamente sente como sagrado seu, porque é o seu sagrado, Uhum. não o meu. Então, quando você fala Uhum. dimensão espiritual do sonho, você não precisa ter ido para os índios para entender que há uma dimensão espiritual do sonho no sentido do espírito. Né? Não é matéria concreta, é matéria espiritual, porque ela, não Uhum. é, ela é informe, ela é poética,
Uhum. Ela é da ordem da criação, ela é da ordem de uma verdade poética, ela não é da ordem de uma verdade científica, palpável e concreta. Então, Uhum. nesse sentido, não há religião certa ou crença ou espiritualidade, né? Ser humano já é suficiente, né? Sonhar é Uhum. suficiente. E, e, Uhum. e aí os desdobramentos que cada pessoa ou cada cultura vão dar, né, para esse sonho é que muda muito e que eu acho que eu sempre penso que o que eu estou fazendo esse mestrado, esse doutorado, essa própria pesquisa, né? Eu sinto que eu me insiro num campo como se eu fosse uma militante do sonhar, muito mais do que psicanalista, eu sou uma militante do sonhar, porque eu sei por experiência própria o que o sonho pode dar ao sonhador. Uhum. São caminhos Bonito. incríveis. Queria que você falasse um pouco, você falou dessa vivência na aldeia, que você foi para o seu estudo, né, do mestrado e do doutorado. Eu queria que você falasse um pouco sobre, enfim, a gente não vive em aldeia, né? Mas a gente vai procurar muitas vezes a gente vai para a clínica, né? A gente vai para o consultório e ali a gente tem esse contato, talvez um dos únicos lugares para quem faz, né? Psicanálise, para quem vai conversar sobre sonhos, um dos únicos lugares às vezes é esse lugar do consultório e quem ouve são vocês, né? Os psicanalistas. Como é que é você que teve essa vivência na aldeia e essa vivência clínica, né? Como é que é essa diferença e como é que essa perda, né, que a gente tem social, digamos, a gente não acordar de manhã e falar, nossa, o que você sonhou, né? Eu trabalhei com o Antônio Filho, o diretor, ele dizia, nossa, perguntar o que você sonhou é uma falta de educação. Não, contar o sonho para outro é uma falta de educação, eles falar. Então, assim, como é que talvez seja o nosso único lugar nessa aldeia, seja esse consultório para quem vai, né? Como é que é isso, assim? Como é que é essa diferença? Deixa eu te comentar uma coisa do Antunes, porque assim, existem alguns povos indígenas que também sentem como o Antunes sentia. Eles também acham mal educado perguntar e às vezes até mal agouro. Então você vê como isso é algo pessoal e cultural, né? Sabe lá Deus a experiência do Antunes com os próprios sonhos dele ou né, com essa experiência, porque é como se talvez ele tivesse sentindo que perguntar o que sonhou ou partilhar o sonho deixasse ele nu, né? É uma pessoa que talvez acreditasse tanto, né, no inconsciente ou nos formes e não formes, enfim, informes, formes, não sei como falar isso, mas é curiosa essa posição dele, mas eu me lembrei imediatamente de, de coisas que eu estudei para o doutorado e que tem algumas populações indígenas que também sentiam como ele. Ah, é, eu trabalho muito com sonhos na minha clínica, com os meus pacientes. É um jeito um pouco diferente, já que eu acabei estudando e indo lá para os índios, e talvez pelo fato da própria pesquisa que eu tenho com os meus sonhos. Então eu sinto que eu assim gosto de pegar um sonho e escutá-lo e junto com o sonhador a gente ir alcançando camadas que muitas vezes vão realmente ultrapassando isso que a gente chama de inconsciente do sonhador. Então tem um sonhador e ali tem o que a gente aprendeu com o Freud, né, do, do sonho ser algo que revela desejo, repressões e resquícios do cotidiano do sonhador, todos os elementos que o Freud nos ensinou, deslocamento, condensação e a memória que antecipa, enfim. Depois tem esses outros autores que foram nos ensinando o Winnicott, que era um pediatra que observou muito as mães e os bebês, e depois ele virou um grande psicanalista, com várias contribuições à psicanálise, e eu uso muito o conceito dele, que ele trata o sonho como comunicação silenciosa, aquelas comunicações muito primitivas que existem entre uma mamãe e seu bebê. O Winnicott observou, né, na clínica com adultos mais regredidos ou adultos saudáveis que passavam por momentos mais regredidos e essas comunicações muito primitivas que ele observava entre uma mamãe e o bebê aconteciam também entre um analista e o seu paciente. E muitas vezes
o sonhar do analista com aquele paciente, ou o sonhar do analista ele próprio, ou o sonhar do paciente, criava ali um ambiente onde o sonho não era algo somente do paciente ou do analista, dizia respeito àquela relação, dizia Uhum. respeito Uhum. até a uma experiência. Então, assim, eu vou trabalhando os sonhos, nesse caso, então, é o sonho do sonhador, o sonho como experiência, quer dizer, quando o sonho ele já é, não é que você vai interpretar, o sonho já mostra que aconteceu algo, uma experiência. Por exemplo, uma amiga estava na aldeia e ela teve uma experiência na mata, onde os índios entenderam que ela tinha sido atacada pelos mamaé, que são os espíritos da floresta ali. E Mas essa amiga, ela, ela é indígena ou não? não, Não é ela indígena. era uma amiga visitante também. Uhum. E ela passou muito mal fisicamente, voltou para a aldeia desse passeio da trilha. E, e esse dia ela dormiu e sonhou. E quando ela acordou, o grande pajé, Acumã, Camaiurá, já falecido em 2014, essa é uma história que aconteceu em 2013, veio para ela e perguntou: Oi, você acordou? Como é que você tá? Você sonhou? E aí ela falou: Pajé, eu sonhei que tinha um outro velho, não era o senhor, mas que tinha um outro velho assoprando em mim, passando várias ervas em mim, rezando, rezando, rezando em mim. E eu acordei me sentindo muito bem. E aí o pajé virou para ela e falou assim: Minha filha, você foi curada no sonho. Uhum. Então, isso que a gente vê muito lá nos índios, o Winnicott escreveu de alguma maneira, há muito tempo atrás, no sentido de que eu fiz essa relação, né? Não dá para saber se o Winnicott estava pensando nisso, claro, mas o sonho como experiência, né? Então, ali é um trabalho que foi realizado, né? Aquela moça sonha com esse velho vindo curá-la, conta o sonho e o pajé reconhece como cura, e ela já acorda. Né? Aí você me pergunta, quais as instâncias que participaram desse fenômeno? Então, instâncias do inconsciente da moça, instâncias da intersubjetividade do grupo da aldeia, inclusive daquele pajé que estava preocupado Uhum. com ela. E por que não instâncias que ultrapassam a fronteira do psíquico? Instâncias Uhum. que tocam algo que é da experiência da ordem espiritual, no sentido de ser algo que eu não posso nem tornar visível. Então, Uhum. eu costumo falar que ultrapassa as fronteiras do psíquico. Né? E a gente vai escutando o sonho, vai escutando o sonho, vai escutando o sonho, vai sonhando, e a gente começa a conseguir fazer uma interpretação de como é que eu vou dizer? O que parece ser mais o desejo do sonhador, o que parece mais ser uma coisa do grupo, o que parece ser mais uma questão que não é do sonhador, mas que ele está sendo porta-sonho, o que parece ser uma questão que atravessa tempo e espaço, que são acessos a outras realidades que ainda não aconteceram. Ah, por exemplo, no formulário, sonhos de acesso. Duas pessoas sonharam com o adoecimento do Davi Wip, que ele estava com Covid-19, antes dele anunciar, antes da data que ele anunciou na mídia. Olha que Uhum. interessante. Então, esses sonhos de acesso, que eles fazem deslocamento no tempo e no espaço, né? Eles Uhum. acessam informações do futuro. Uhum. Isso que você falou dos indígenas, né? Então eles sentam, eles vão conversar, né? Muitas vezes, nem todos, mas alguns vão falar e vão usar esse sonho, né, para algo comum, né? Vão perguntar de manhã e tal. Aí eu fiquei pensando, se a gente trabalhasse diferente com um sonho, por exemplo, se é uma família pode fazer um trabalho desse, acorda de manhã e conversa sobre o sonho, dá para a gente fazer uma forma diferente de lidar, dá para a gente, por exemplo, instituir isso, e você já viu isso acontecer? Isso não precisa ser lá na aldeia indígena, mas pode ser nesse social que muitas vezes a gente se esquece que a gente vive, né, para além do sujeito, né, porque estamos num Paula, universo maravilhosa. social. Já a sua pergunta já é a proposta, já está aceita e encantada. É muito fácil para mim, porque eu faço isso com os meus pacientes, claro, né? Eu também, esse form quer também fazer essa provocação no cara que não está sonhando, né? Ah, depois do form, depois de uma semana eu sonhei. Ah, que legal, vai lá, preenche, faz de novo. Quer dizer, mas é claro que isso depende de um exercício.
Não só Uhum. dormir, como dormir de uma maneira que você cria uma certa atenção à possibilidade de sonhar e lembrar do sonho, como também lembrar do sonho e depois partilhar o sonho, porque é um anseio humano partilhar o sonho. Eu acredito nisso, né? Uhum. Ah, é, é como, de certa forma, é uma narrativa própria, né? Uma criação. E é gostoso contar o sonho para alguém, né? Ao lembrar, geralmente lembra do sonho como imagem. E aí, na hora que você conta para alguém ou escreve, ele atravessa a imagem e vai para a palavra, né? E muitas vezes, quando ele Uhum. atravessa a imagem e vai para a palavra, ele acessa várias outras possibilidades de interpretação, de intuição, de associação. E aí, quando você vê, você tem um mundo. Uhum. E essa é uma maneira muito própria de uma pessoa poder acessar elementos de si mesmo ou elementos Uhum. compartilhados, né? Mas de maneira idiomática, né? De maneira singular, de maneira, quer dizer, o seu sonho é o seu sonho, Paula, é Uhum. o seu sonho, né? E aí você sabe qual era o medo que você estava antes de dormir, você sabe numa pessoa que você pensou, e você sabe também com alguém que você estava preocupado, e aí você sabe de um desejo que você tem, então você é a melhor interpretadora do seu sonho. Mas é claro que fazer isso junto com alguém é muito bom, porque às vezes enriquece muito que você possa partilhar isso com alguém que tenha outras metáforas ou outra experiência, tanto como sonhadora quanto como é, pessoa, né? Eu Uhum. costumo fazer rodas de sonhos, eu costumo ajudar os meus pacientes a tentar lembrar dos sonhos, né? Como que é. Eu costumo, às vezes eu brinco de encomendar sonho, vai sonhar com isso, vai sonhar com essa questão, hein? E aí é batata, né? Eu tenho uma amiga muito engraçada que ela brinca comigo que ela é uma super sonhadora, estudiosa de sonhos também, já escreveu livros sobre isso. E ela fala, Lucila, quando eu tinha um analista lacaniano, eu sonhava lacaniano. Quando eu tinha um analista winnicottiano, eu sonhava winnicottiano. Quando eu tinha um analista junguiano, eu sonhava junguiano. Então, é muito interessante isso, que é um pouco... é, eu devolvo a pergunta a você, no sentido do poema, né? Porque, de certa forma, o poema é algo que você escreve para atravessar alguma coisa que está acontecendo ali. Só que é muito legal quando você é lida, quando alguém lê o seu poema e aquilo reverbera naquela pessoa e vocês podem juntos depois ter algo compartilhado para qual expandir-se internamente. Uhum. Porque o Uhum. expandir-se de quem escreveu o poema não é só ali na escrita, onde acontece algo. Depois, quando o poema é lido, há uma outra expansão. E aí, Uhum. o que o autor do poema, quando é lido e alguém vem, então, poder falar disso com ele, as expansões são infinitas, Uhum. né? Então, eu acho que o sonho... Oh, desculpa. Imagina, é que eu fiquei pensando nessa questão do exercício, né? Muita gente fala, eu não sonho, ou eu não consigo lembrar, eu nunca lembro. Então é interessante ouvir você falar do sonho como um exercício, né? A gente fala só de exercício físico, exercício. Quando eu falo de escrever, você está falando de poesia, você também escreve poesia. Eu sempre falo para as pessoas, escrever é um exercício. Muita gente fala, eu não sei escrever, não consigo escrever. Tem que escrever. O sonho é um pouco isso, então a gente pode ter o exercício de se lembrar do sonho, ou sonhar também é o exercício? É a lembrança que é o exercício? Ou se eu ficar falando, vou sonhar, como é que a gente trabalha como um exercício o sonho? Aqui ficou essa fala aqui parada e a gente não vê muito o seu rosto. Se você conseguisse levantar um pouquinho, era melhor. Não sei se você consegue, ou Ah, não. Ou essa se não, fala não tem como tirar daqui? Não. não. Eu posso, então, Mas se tentar. for te atrapalhar, deixa pra lá. Não, assim, ó, que tal? Ah, Tá bem bom, melhor. ó, bem melhor. Demorou. Então, ó, exercícios reais. Tenta não ir dormir com nenhuma tela, nem celular, nem notebook. Tenta ir dormir relaxando, lendo um livro, ou de alguma maneira sem essa dispersão, sem essas luzes dos Só um computadores. pouquinho, o livro também não vai entrar um pouco nessa. Talvez, não. O livro até é diferente da tela. Livro a gente deixa. Aí, aí dorme.
Daí, quando acorda, tenta não abrir o olho, não se mexer. Faz muita diferença não se mexer. Não se Ficar mexer. paradinho. Paradinho, paradinho, paradinho. Vai atrás daquele fiozinho tênue de memória de um sonho, imagem, vai, se esforça, vai atrás, pega ele, puxa o sonho inteiro. Eu repasso 2, 3 vezes. Ah, só aí que eu vou abrir o olho e me mexer. Nossa. Se der até para contar para alguém, tal. Tem gente que deixa o caderninho, anota, é excelente deixar o caderninho anotar, né? Tem gente que consegue acordar no meio da noite, anotar e dormir de novo. O fato é que se você vai achar a sua melhor maneira de fazer isso, desde que você comece a pôr atenção nisso, nesse sentido que é o exercício. Não Atenção. adianta eu vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar, né? Tipo, como chama isso? Lavagem cerebral, e ficar lá vendo séries, chapar, tomar remédio, fumar um baseado, tamponar toda a possibilidade de lembrança do sonho e acordar já meio ressacada. Não dá. Tem que ter essa conexão de liberar um pouco, né? Dar uma abertura para essa lembrança. Esse esforço que você vai encontrar, se você fizer, você vai encontrar aquela linhazinha ali de cozinha que você vai puxar. É preciso esse exercício primeiro, entende? E aí você vai encontrando esses passos dentro de você. Quando você abre o olho, é tanta informação que muitas vezes é muito rápido para ter o sono. Ou quando você se mexe. Então, ficar ali, quietinha, paradinha, lembrando, repassa 1, 2, 3, quando vê que não vai perder, aí tá. Em algum momento do dia eu sempre escrevo, porque também tem limite o quanto dá para lembrar. Então, eu gosto de escrever, eu gosto de desenhar muitas vezes, né? E fazendo um registro onde aquilo não se perde. Muitas vezes depois aquilo aparece com uma força grande ao longo do dia. Aí você também pode registrar. Aí vão acontecendo vários processos, dependendo do sonhador. É muito bonito. É uma alegria. Eu não sei se é porque eu ia falar com você hoje, mas essa noite eu tive, e eu queria te perguntar sobre essa questão também, aproveitar aqui de usar, e a questão do pesadelo, né? Que também é um marco, né? A gente fala, o pesadelo, pesadelo, talvez seja a coisa do sonho que está mais constante, né? Até como palavra, né? Pesadelo. E essa noite eu tive um pesadelo que eu não tenho há muito tempo, não sou uma pessoa que tenha pesadelo. Lembro da minha mãe, que tinha muito pesadelo. E aí acordar gritando, sabe? Com a ideia de que você não consegue se mexer, acordar gritando, acordei meu filho e tal. O que que é o pesadelo, né? Como é que ele aparece, assim, de repente, né? Eu acho que tinha essa coisa de ficar muito parada, assim, não conseguir me mexer e tal, que é uma coisa que muita gente sente às vezes, né? Uma coisa meio recorrente. E é muito impressionante. Essa noite aconteceu isso. Não é comum para mim. O que que é o pesadelo, assim? Como é que Mas você... você vai contar o sonho ou só essa coisa horrorosa mesmo? Eu só lembro disso. Nossa Senhora. Super angustiante, hein? Foi. Não, não precisa me analisar aqui publicamente. Eu só encaixei. É tudo você, né? O que é o pesadelo é a mesma coisa que o sonho. Tudo igual, entendeu? É a mesma Não pergunta que tem, eu um, te não tem uma sonho. coisa que a gente pode falar que é geral. Não, vai ter que ter todo um fio que vai puxar, que a gente não vai fazer isso aqui agora. Mas a Enfim, foi questão do você que começou. pesadelo, não o meu, tiremos essa parte. Mas tem esse senso comum do pesadelo, né? Dessa coisa angustiante que muita gente conta, enfim. Como é que ele entra nessa história do sonho, de modo geral? Do mesmo jeito. O que tiver, que tiver que vir, virá, né? Então, para mim foi um pesadelo que eu estivesse andando num clube em São Paulo, que eu nunca nem entrei, e já estava em meio de afastamento social, isolamento social, e as piscinas estavam abertas e tinha um monte de gente tomando sol, e eu andava por ali, porque eu tinha perdido alguma coisa e eu estava tentando achar, e eu falava, nossa, que absurdo, e agora? O que vai acontecer? Eu sonhei isso na primeira semana, e era o clube paulistano, que eu nunca entrei, mas às vezes eu acho que a gente sonha com uma pessoa ou com um nome por causa do nome. Então, por exemplo, paulistano é o que o paulistano está fazendo, né? Que eu sonhei lá na primeira semana do afastamento social, que a gente ainda não sabia como que o paulistano ia fazer o afastamento social, e realmente o paulistano não está respeitando, né, o afastamento social. Então, eu ficava indignada e acho que ali o clube paulistano significava que tinha a ver com o paulistano, era uma espécie de pesadelo porque eu ficava angustiada
né? Uhum. Com o fato das pessoas estarem usando as piscinas, tomando sol e fazendo como se nada fosse. Então, é uma angústia minha que veio no meu Uhum. sonho, né? E que também guarda outras possibilidades de pensar no grupo dos paulistanos, por exemplo, ou de Uhum. pensar numa coisa que eu tivesse medo que acontecesse, que paulistano, então, não respeitasse o isolamento. Então, são várias possibilidades de. Sabe lá Deus o que estava acontecendo para o paulistano exatamente naquela noite que eu sonhei? Enfim, são várias possibilidades de você, né? Eu sempre Uhum. tenho um pesadelo com alguém, eu ligo para essa pessoa, faço um oi, falo um oi, tento falar uma. Assim, eu realmente acredito no sonho como comunicação, né? Uhum. Comunicação silenciosa, né? Que a gente chama. Tem comunicação verdadeira. Uhum. Uhum. Então, o Então, eu. pesadelo é uma comunicação com algo em você, né? Que você Uhum. a gente não consegue pegar porque ficou completamente sensorial, né? Que são pesadelos. Eu já tive alguns pesadelos sensoriais, são muito angustiantes, né? Eu costumo achar que são memórias muito antigas nossas, esses pesadelos mais sensoriais que a gente não, às vezes eles vêm realmente com informações só sensoriais, nem eles nem palavra têm, nem muitas vezes nem cor, nem imagem. Então eles ainda são memórias ali, eu acho que extremamente primitivas. Sensorial que você está dizendo é um que não tem uma narrativa, que não tem No essa seu narrativa caso, pra gente. a única coisa que você me contou é a coisa da paralisia. Não veio forma, não veio cor, não veio palavra, não veio imagem, não tenho nada do seu relato. A única coisa que eu tenho é Puxa. essa paralisia. Então, Uhum. assim, sensorial nesse sentido, sinestésico, né? Ele é um sonho totalmente sinestésico. A gente ainda não. A gente, se continuar, se quiser, continua sonhando esse pesadelo essa noite. Vê se dá Não, uma. para. Vê se evolui, né? De conseguir se mexer e ver o que vai acontecer, Não sabe? quero, tá bom já. Tá, é brincadeira. Eu sei, eu sei. Eu queria retomar um pouco essa questão do seu estudo. Até teve uma pessoa que perguntou aqui como é que pode fazer parte, né? Você falou que, enfim, já tem mais de 700. Eu acho que agora, na verdade, também tem um lado bom que as pessoas estão querendo fazer coisas, né? Eu faço essa live todo dia aqui, tem muita gente que quer vir, que quer conversar. Acho que é um bom momento também para as pessoas poderem querer escrever, né? Fazer esse relato. Queria que você falasse um pouco mais dessa pesquisa. Como é que entabula uma pesquisa de sonhos, né? Quais são mais ou menos as questões, por que essas questões, e se você já tem algum retorno que você já olhou alguma coisa, enfim, como é que tá? Ótimo. Então, primeiro tinha essa. Foi meio a partir da experiência dos meus sonhos, fiz o formulário, soltei a pesquisa, amparada por aquelas teorias que eu te falei. Daí, agora, eu tô vendo já 3 sonhos aparecerem. Eu vou tentar fazer uma tabulação de temas, vamos dizer assim, né? Porque é um estudo social, não é um estudo psicanalítico, no sentido de querer analisar, né? Então, vendo Só uma, temas só que uma, aparecem. só uma coisa, fala a diferença, então, entre essa questão da psicanalítico e social. Qual que é essa Porque diferença? aqui eu vou ver essa questão que eu estava te contando desde o começo, do que é, vamos dizer, um registro onírico de um tempo que estamos vivendo algo histórico. Então, está acontecendo Uhum. Covid, eu vou bater alguns sonhos, alguns temas de sonhos de acordo com as datas do que sai na imprensa no Brasil. Uhum. Então, e ali o que eu estou vendo já. E aí, não sei, por exemplo, é, tem sonhos de indígenas, tem sonhos de pessoas negras. É, será que os indígenas estão sonhando mais pesadelos e mais perseguições do que Uhum. pessoas brancas? Então, tem vários outros tipos de possibilidade de cruzamento também de desses registros oníricos em relação ao que vem acontecendo do Covid-19, né? Então, eu Só para estou entender, tentando. peraí, você entabulou, você fez Ainda não, ainda eu tô. Não, então, Ainda mas não fui isso para as você planilhas, mandou. né? Então, Tá, mas você mandou, peraí, desculpa. Você escreveu algumas questões e mandou para diferentes regiões, é isso? Você mandou para aldeias, você mandou para várias pessoas, é isso que você está falando? você Os chegou a mesmos abrir o que. formulário? Porque aí você teria Não, visto que tem. Então, teria. viu? Ô, dona entrevistadora, ô, minha filha, tem É, que. Mas tudo bem. Ali você entenderia o que eu estou falando, porque ali tem perguntas de identificação, de local de moradia e de se o sonhador
relaciona os sonhos que está tendo com o Covid-19. Então, é uma pesquisa que quer fazer um registro social, entende? Sim. É diferente do que a gente faz na clínica. Uhum. E além disso, aí eu tenho várias possibilidades de cruzamento, dessa coisa do sonho como enraizamento, dessa coisa de como estão sonhando os indígenas. Tem muitos cruzamentos que vou fazer dentro de tudo isso em relação às notícias, e ainda não sei também o que eu vou fazer, porque vai de acordo com as A resposta. respostas, né? Eu já Uhum. convidei 2 pessoas para me ajudarem, montando uma equipe de análise. São 2 psicanalistas também, um junguiano, que estuda muitos sonhos, a outra é winnicottiana. E depois, quando a gente fechar o formulário, a gente vai fazer uma análise, um estudo, uma reflexão, e vai fazer a devolutiva para as pessoas que deixam um e-mail no formulário que querem receber a devolutiva. Né? Uhum. Agora, o que eu posso te responder é que uh, é curioso, assim, que não tinham tantos pesadelos nas primeiras semanas, tinham muitos sonhos com entes queridos que já se foram. O que mais chamou atenção, entes queridos que já se foram, e ex-namorados, ex-amantes, ex-marido, ex-mulher. É impressionante como nas primeiras 2 semanas tinham muitos sonhos. Assim. E agora, assim, eu estava lendo esses dias, as últimas respostas, são muitos pesadelos, praticamente só pesadelo. Pesadelo Então, eu tô de dentro da perseguição, de morte de parentes queridos, de estar com o Covid, né, claro, e, e de fim dos tempos, né? Muitos pesadelos de várias maneiras, várias poéticas, vamos dizer assim, mas de fim de tempos, seja porque a casa caiu, seja porque inundou, seja porque não acha mais ninguém, tá sozinho, seja porque todo mundo morreu, assim, todos muito angustiantes, assim, nessas últimas semanas. Uhum. Tem uma evolução. Você vai podendo acompanhar também com as respostas que vão chegando, né? Isso é bem interessante, né? Talvez o lado bom de demorar tanto, você vai vendo essa progressão, né? Talvez desse estudo aí, né? É, Porque também os sonhos caminham, né? Acho que isso é interessante exatamente. poder ver, né? Os sonhos caminham junto com aquilo que está acontecendo, né? Porque às vezes a gente tem a ideia do sonho como algo que fica ali fixo, né? Mas não, ele vai. O sonho social também, né? Ele é social nesse sentido de caminhar, né? O sonhar social, exatamente. Eu queria muito. Tenho pensado muito na Ecleia, né, e nesse jeito mesmo de pensar como que a testemunha da história cria uma história, né, que é o registro da história oral, né, e da memória social. Então, como também um registro de um registro onírico, né, social, vamos dizer assim. O que nos une nesse momento é a pandemia, né? É o Covid-19. Quer dizer, nunca eu vivi algo assim, né? Uma coisa é você ir para uma aldeia onde está acontecendo o desaparecimento de uma senhora, então tá todo mundo preocupado com o desaparecimento daquela senhora, aquelas 600 habitantes que estão ali estão preocupados com aquilo, estão sonhando com aquilo. Outra coisa é no mundo, né? Uma pandemia, uma coisa horrorosa que está acontecendo. E Uhum. isso é eu acho que é um documento também que registra como que as pessoas, além de então todas as instâncias de ser uma função terapêutica e de tudo que vai podendo apontar, também de um modo geral é um documento de uma época da história, né? Uhum, com certeza. A gente está se encaminhando para o fim, a gente tem 1 hora, já estão 53 minutos, é sempre bem rápido, muitas questões para poder conversar com você. Eu queria, no fim aqui, eu estou vendo algumas pessoas, alguns psicólogos, enfim, até falei com o do meu filho outro dia, estão conseguindo trabalhar, né? Uma das pessoas, uma das profissões que estão conseguindo trabalhar, ainda que tem que se adaptar muito, né? Muito diferente, imagino. Queria que você falasse um pouco dessa experiência também que os psicólogos, enfim, você né, está tendo nesse momento, de poder atender de maneira virtual e as pessoas recorrendo a isso, né? Querendo muito poder conversar com os psicólogos, enfim. Como é que está esse momento nessa questão? Eu continuo atendendo todos os meus pacientes, né? Têm Todos? chegado todos.
também chegaram alguns pacientes novos, eu tenho feito atendimentos parentais, já fazia, você sabe, né? Mãe e bebê, casal. E acho que é difícil atender assim, mas já agora, na quarta semana, acho que todos nós já estamos mais ou menos familiarizados e tentando encontrar um jeito de continuar estabelecendo a comunicação que esse tipo de trabalho supõe, né? Uma comunicação verdadeira, ainda que a gente não se encontre, ainda que a gente não conte com a corporeidade. Porque no começo fiquei muito cansada, mas depois fui encontrando um jeito de sentar, um jeito de posicionar. Os pacientes que deitam no divã conseguiram deitar também, colocar o celular de um jeito que fica Rolando o explicando. divã, ele deita no divã e nossa, que doido isso. Freud Exatamente. jamais pensou numa coisa dessa. Nenhum de nós, né? Nem precisa ir tão longe. Nenhum de nós nunca pensou numa coisa dessa, mas eu acho que isso é o menor que a gente está vivendo, né? Na verdade, Uhum, poder sobreviver a isso um dia após o outro, poder encontrar uhum, recursos dentro de si para não enlouquecer, não ficar fóbico, não ficar paranoico, não ficar panicado e ao mesmo tempo não ficar completamente alienado, negando tudo isso, né? Sem conseguir ter uhum. contato com esses dois Estamos morrendo polos, né? muito. Então esses dois polos, eu acho que precisam ser um dia após o outro encontrados dentro de cada um de nós, nesse lugar mais conciliado entre uma lucidez muito aguda, né, que também não pode, porque ela é enlouquecedora, e uma alienação, uma negação completa, que também é, na verdade, assassina. Uhum, uhum, Esse lugar, um dia após o outro, mais conciliado. De certa forma, eu estou fazendo esse trabalho, né, com cada uma das pessoas uhum. que eu encontro durante a semana. Fora os Bacana. arranjos familiares, né, que estão uma loucura, mas isso é outro tema. Tá. Isso daí eu Desde como dedicar casa, muito né? tempo. Eu queria que você falasse como é que faz para poder acessar a sua pesquisa, responder.